Olá, hoje a nossa devocional está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já parou para pensar aqui? Por que que Jesus está falando justamente com pessoas cansadas? E este é um problema que nós temos de muito aqui na nossa vida. Nós estamos vivendo num ritmo frenético, tudo muito rápido, no tempo da velocidade. E a consequência disso tudo é cansaço. Nunca se falou tanto sobre cansaço, e talvez essa é a palavra que eu mais escuto das pessoas. E é um problema sistêmico. É um fenômeno que está atingindo a todos nós. Eu me lembro, quando eu era criança, menina ainda, que nas férias nossas de julho, meu pai às vezes ele fazia um acordo com os irmãos da igreja que tinham um sítio, e a gente ia como família, se reunia com eles para derriçar café, como se diz, né? E derriçar café é você colher as sementes do pé de café, arrancando essas sementes do galho e puxando com as mãos. E aí você depois vinha e arrastelava, depois você tirava somente as sementes, os grãos do café, colocava num lugar, depois levava para um outro para secar. Então era um trabalho braçal muito cansativo. E eu me lembro que eu amava fazer isso nas minhas férias. E eu percebo hoje, quando eu me lembro dessa vida que essas pessoas levavam, havia descanso, havia momento de descanso. A gente parava para ver o pôr do sol, a gente parava para se reunir em volta de uma mesa para comer em família. A gente parava para ouvir música na rádio juntos. E nessa época eu não tinha televisão. Então, o ritmo da vida ia se diminuindo conforme o dia ia se findando. E às vezes, o que eu percebo hoje, muitas vezes você está esgotado, não é porque você trabalha demais, porque você tem volume de tarefas, mas é porque você não descansa, porque você vive em função disso, porque não há períodos de você não fazer nada e não pensar sobre aquilo. Por quê? O cansaço comum, ele melhora com o descanso. Mas existe hoje uma sobrecarga que as pessoas estão carregando, que elas estão numa exaustão mental, numa exaustão emocional. E isso não é mais cansaço de corpo, é cansaço de alma. E talvez aqui você esteja aqui comigo e você se encontre assim, cansada, sem dormir direito, se sentindo esgotada, tendo que praticar um esforço enorme para você poder realizar as coisas, as suas tarefas diárias, as coisas da vida, né? E é para você que Jesus está falando isso. É cansaço? É sobrecarga? Jesus nos convida a entregar o nosso cansaço a Ele e tomar sobre nós o jugo que é dele. Muito legal o jugo. O jugo não faz parte mais da nossa realidade aqui, contemporânea, né? Mas o jugo é uma canga
de madeira, uma peça pesada que é colocada sobre os ombros de 2 animais. Ela é encaixada, encaixada no pescoço de cada um, um ligado ao outro, para que eles caminhem lado a lado e carreguem a, a carga que vem atrás. Então, a força dessa carga entre eles é equilibrado, porque eles estão caminhando juntos debaixo desta canga, deste jugo, e assim não fique pesado para nenhum dos dois. E aqui, Jesus está falando: o jugo é meu. E essa é a parte em que você entrega o controle nas mãos do Senhor, porque o jugo é dele. Você larga o seu. O controle é, em grande parte, uma ilusão. É chamado de viés cognitivo, porque é um erro de pensamento humano em que a pessoa acha que ela tem mais poder sobre os eventos aleatórios ou fora do seu alcance do que realmente ela possui. Então, isso gera nas pessoas os sintomas que a gente está vendo hoje. O que temos de grande volume aí: ansiedade, depressão. Por quê? Muito difícil a gente aceitar a realidade. E a gente tem e cria essa idealização de segurança e controle. Nós, seres humanos caídos, nós somos viciados em controle. Nós queremos governar e controlar o nosso futuro, o nosso cônjuge, as nossas finanças, a nossa reputação. E essa necessidade de manter tudo sob rédeas curtas é exaustivo. E essa é a verdadeira raiz do nosso cansaço mental. O nosso erro, o nosso maior erro, é a gente querer caminhar com Jesus, incluir Ele na nossa vida, mas a gente convida Jesus para Ele pôr o pescoço no nosso jugo. E a gente não quer abrir mão do nosso jugo. Você tem sua vida, você tem sua rotina, você tem o seu jeito de caminhar, você chama Jesus para andar no seu ritmo. E assim, sabe, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus pedidos, eu tenho os meus sonhos, e aí eu vou ao Senhor para que Ele possa me abençoar. Nós acordamos de manhã com os nossos planos, com os nossos sonhos egoístas, com o nosso ritmo acelerado, com a nossa ansiedade. Mas o Evangelho, ele vem exatamente para nos frustrar. E para dizer para nós assim, ó, larga tudo e vive os planos de Deus. Vem ser guiado por mim, diz Jesus. Porque Jesus, ele não vai se submeter a um ritmo que ele sabe que vai te adoecer, ele sabe que vai te sobrecarregar. Porque ele mesmo diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho muito legal isso aqui, a palavra grega para suave traz a ideia de algo gentil, de algo bondoso, de alguma coisa feita sob medida. Significa que o jugo de Cristo tem o tamanho exato para a nossa vida, tem o tamanho exato para as nossas necessidades e não pode ser, e não é algo penoso e difícil de carregar. E Jesus nos diz assim: você está cansado, você está esgotado, justamente por causa do seu estilo de vida, por causa das suas escolhas, por causa da sua tentativa exaustiva de controlar as coisas. Então, abandone o seu jugo, coloque o seu pescoço no meu jugo. Tomar o jugo de Jesus significa, antes de tudo,
você renunciar ao controle da própria vida. É você sentar no banco do passageiro e deixar que o mestre guie e dirija os seus passos. Na prática, o que isso significa? Você acordar todos os dias e dizer ao Senhor: seja feita a tua vontade. Tua vontade hoje é que eu não tenha tempo com o Senhor? Tua vontade hoje é pensar apenas nas coisas terrenas, naquilo que eu preciso de fazer, naquilo que eu preciso de conquistar, naquilo que eu preciso de realizar, na minha reputação, naquilo que eu preciso de sustentar todos os dias? Qual é a tua vontade para mim hoje, Senhor? E você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, descanse na certeza de que, abrindo mão das suas expectativas, das suas agendas pessoais, e você priorizar a comunhão com Deus, você pode realinhar a sua vida no ritmo de Deus. Eu me lembro que eu mudei de casa muitas vezes, e desde que eu casei, antes também, muitas vezes. E desde que eu casei, nós tínhamos um piano que era do meu marido, que a gente chama de piano vertical, que é aquele piano de parede. Ele tem assim uns 300 quilos, ele é muito pesado. Então eu mudei do Rio de Janeiro para Goiás, mudei para o Espírito Santo, mudei para São Paulo. Então fiz várias mudanças em que a gente precisava de pedir ajuda de braços fortes para carregar, principalmente o piano, fora as outras coisas, né? E eu me lembro que às vezes eu precisava de colocar a mão e de ir guiando eles para dizer onde é que ia colocar uma coisa ou outra. Parecia que eu estava até fazendo força, que eu estava ajudando eles, né? Mas quem sustentava todo o peso, quem fazia todo o trabalho braçal eram os homens, os outros. E caminhar no jugo de Jesus é exatamente assim. O peso, ele não está nas minhas costas, ele está nas costas de Cristo. O seu trabalho é apenas caminhar no compasso dele, sem tentar correr à frente ou sem ficar para trás. É você observar qual é o ritmo do nosso Jesus e você caminhar no ritmo dele. Por isso que o jugo dele é fácil de carregar e é leve. Imagine você carregando algo com o Todo-Poderoso. O peso está tudo sobre ele. E é ele quem carrega. E você só anda no ritmo dele. E deixa eu te falar, ele não precisa da sua força. Ele quer dar alívio para você exatamente porque ele se importa com você. E ele quer que você ande com ele. E ele quer que você aprenda com ele. Você aprender a ser manso, a ser humilde como ele é. E manso, inclusive, é ter a força sob controle. É você ter força no ponto certo, no lugar certo, na hora certa. A humildade significa pensar menos em si mesmo. Você vê que a vida de Jesus foi fazer a vontade do Pai. O foco dele era glorificar a Deus e servir as pessoas. Então, tomar o jugo de Jesus é uma decisão diária, uma decisão de submissão, de confiança e de deixar o controle nas mãos dele. É você olhar para o Senhor e dizer: Mestre, eu cansei de carregar o peso, de tentar ser o Deus da minha própria história. Eu coloco o meu pescoço ao seu lado e eu escolho andar no seu ritmo. E ele diz que você vai encontrar descanso. Por quê? Porque o caminho se torna leve e suave. Aí você pode orar hoje assim:
Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu estou cansada porque eu tento controlar a minha vida sozinha. E hoje eu aceito o teu convite. Ensina-me a caminhar no teu ritmo. Ensina-me a descansar em ti. Ensina-me, Senhor. Amém e amém. Até a próxima devocional.